Shalom, shalom, brachot. Boker tov, Shabbat shalom lekulam. Hoje eu tô muito mal. Tô gravando a Parashá da cama, infelizmente, e não tô muito bem hoje. E daqui a pouco eu tenho que ir pro SECOM, que é o Centro de Oncologia aqui da cidade que eu moro, Manaus. E, por sinal, precisando de ajuda de chegar à consulta lá, quem puder fazer uma doação por Pix, eu agradeço. E vamos lá para o Parashá, sem mais delongas, eu não estou muito bem. A Parashá é Matot Maaser, é do livro Bar Midbar, livro de Números, 30, vai do 30, capítulo 30, versículo 2, até o 33, 36, 13. A Haftarah que eu vou utilizar é de Maaser, que é em Minyahu, Jeremias 1, 2, 3. Geralmente se lê o capítulo de Pikavot, capítulo 2, que é a ética dos pais ou a ética do Sinai, e como se termina a leitura de um livro da Torá. Hoje, a Parashá, a gente sempre fala Chazak, Chazak, Venit Chazek, e seja forte e sejamos fortalecidos. Esse Shabbat também é conhecido como Shabbat Mevarechim, né? O Shabbat Mevarechim é o Shabbat que abençoa a entrada de um novo mês. Uma prece especial vai ser recitada abençoando o Rosh Chodesh, cabeça do mês vindouro. E antes da bênção anunciamos a hora exata do Molat, que é o nascimento da lua nova. Bom, a Parashá, ela é a divisão são lidas duas porções hoje, Matot e Maaser, mas eu resolvi ficar somente com Maaser, porque Maaser, a Parashá Maaser, ela, de uma certa forma, que inicia realmente em Bar Midbar, que é o livro de Números 33:1, tá? Inicia assim, com um resumo de toda a rota viajada, né? Nós vamos ter pelo povo judeu durante os seus 40 anos no deserto. Então, começando com o seu êxodo do Egito, a saída do Egito, né? E concluindo com a sua chegada no Rio Jordão. Bom, e ali nós vamos ter a ação, né, do povo ali no Jordão, e após ordenar o povo a expulsar, né, todos os habitantes que ali moravam, né, e ali na Terra Santa, aí a Torá vai delinear as fronteiras exatas da terra de Israel, né, já que os levitas não recebiam, né, os levitas ali não têm o direito à terra, parte da terra, então não recebiam uma porção. Então as demais cidades especiais foram criadas, separadas para eles. Alguns destes locais serviriam também para cidades de refúgios, para alguém sem intenção de tenha matado uma pessoa. Então, como cidades de refúgio, elas poderiam ir para lá, evitar a vingança de um parente próximo
e poderiam permanecer ali até a morte atual do atual Kohen Gadol. Está doendo muito a minha perna hoje. E ao estabelecer um parâmetro para várias categorias de assassinato, o livro de Devarim conclui com a informação mais completa a respeito das filhas de Tzolofhad e as leis sobre a herança. Então, nós vamos ter aqui a questão da lei de herança. Bom, o povo judeu em si, ele é único no sentido de ser verdadeiramente um. Não uma coleção de indivíduos juntando-se para formar uma nação, mas uma única alma coletiva dividida em entidades separadas. Cada um tem a identidade definindo seu papel especial, tá? Como parte integral de um todo. Então, assim como o corpo humano não funciona adequadamente, a menos que cada parte faça seu trabalho, também a Neshama judaica, a alma judaica coletiva, adoece quando os indivíduos que compõem não cumprem suas responsabilidades. E quando o corpo não está bem, todas as suas partes sofrem, né? Então, o poder e a responsabilidade a nós confiados por Deus são impressionantes e as consequências de nossas falhas, elas são potencialmente desastrosas. Então, o Criador, em sua infinita sabedoria, entendeu que a maioria de nós inevitavelmente tropeçaria de vez em quando durante nossa passagem pela vida neste mundo. E, portanto, ele construiu em seu plano da criação um plano de emergência. Quando uma pessoa tropeça, outra pode ajudá-la. Quando algum judeu danifica o universo por agir de forma irrefletida ou descuidada, outro judeu pode reparar seu dano. Então, quem são esses judeus? São os Sadikim, né? São justos que mergulham no estudo e na prática da Torá de Deus, que são a equipe de reparação, né? Ao atingir os níveis mais elevados de entendimento e de observância através de sua sensibilidade e cada nuance e entonação das palavras da Torá retificam os enganos cometidos pelos restantes de nós e nos guiam em direção a um maior entendimento de nós mesmos para que nós não erremos novamente. Então, nas palavras da porção da Torá desta semana, a Torá há uma sutil alusão a estas ideias. Quando alguém reconta suas viagens, normalmente diz que viajou a um determinado lugar e lá ele permaneceu. A Torá, entanto, ao recontar as jornadas dos filhos de Israel, empregadas a um fraseado estranho, sem mencionar a chegada de alguma, além disso, ela lista e começa declarando que é o seguinte, em Números 33:2, né? O Moshe, né? Moisés escreve suas saídas conforme suas jornadas, e essas são suas jornadas conforme suas saídas. Então, além de aparentemente consistência, redundância, o próprio significado do versículo é evasivo, né? As palavras deste versículo contêm o seguinte significado alegórico em nossas jornadas pela vida, como as viagens dos filhos de Israel pelo deserto, e às vezes viajamos para fora do caminho que Deus preparou para nós e nós tornamos perdidos em um deserto espiritual. Então, nestes momentos, os justos dentre nós saem para retificar o que fizemos. Pela sua persistência pessoal no estudo e a prática da Torá, guia-nos de volta ao caminho certo pelo exemplo que estabelecem. Então, dessa maneira, após nos afastarmos de um lugar, eles acampam no próximo,
significando que eles estabeleceram um balanço celestial do universo e restaram a direção do povo judeu, a sua correta orientação. E quem são os Sadiquim? Né? Quem são estes Sadiquim? Né? Quem são esses justos? Ninguém deveria ficar satisfeito com suas conquistas, dizem nossos sábios, até que tenha atingido o nível de nossos antepassados Abraham, Yitzhak e Jacob. Então, esta não é uma tarefa impossível, assustadora talvez, mas não impossível, pois os sábios com suas palavras pretendiam transmitir-nos que assim como os patriarcas aperfeiçoaram-se ao perceber o completo potencial que Deus lhe concedeu, assim também seremos como eles e nos desenvolveremos ao máximo o nosso potencial. Então, dessa maneira, pedimos 3 vezes ao dia ao Criador em nossas preces colocar nosso quinhão junto deles, os justos, para sempre. Então, Ele nos guie e nos ajude, desenvolvendo-nos até o limite do possível, no nosso potencial, para que possamos ser contados juntos com os justos neste mundo e no vindouro. Bom, e para isso precisamos ter uma meditação. Através de quem? Os levitas, os Kohanim. Os levitas, tanto os Kohanim como os levitas, são da tribo de Levi, mas porém são 2 famílias, né? Os levitas são os Levim, né? E os Kohanim são os Cohen, são descendentes de Arão. Céu ou terra, né? Kolel ou Kibbutz. Somos um povo espiritual cuja vida física é um desafio a ser superado, ou, na melhor das hipóteses, uma ferramenta a ser explorada na busca de metas espirituais, ou somos jardineiros encarregados por nosso Criador da tarefa de cuidar e cultivar o mundo no qual fomos colocados. Nós, judeus, temos debatido o assunto desde que começamos a ser um povo. Não foi esta a primeira mensagem que Moshe nos trouxe no Monte Sinai, que Deus deseja que nos tornemos seu reino de sacerdotes, seu povo santo? Por outro lado, olhe para a Torá, que ele terminou por nos dar naquela mesma montanha 613 mandamentos, dos quais praticamente todos falam de coisas materiais e assuntos deste mundo. Se a gente pode, tem um comentário falando sobre isso no Tânia, do capítulo 4. Por um lado, a Torá conclama: sejam santos, pois eu, seu Deus, sou santo. Em Levítico Vaikra, 19:12, Levítico. E por outro lado, o profeta exorta: ele não criou o mundo para torro, que é torro? Caos e transcendência. Ele criou para ser colonizado. Isaías 45:18. E 3 vezes ao dia proclamamos a prece Aleinu, que é a declaração da missão de aperfeiçoar o mundo sob a soberania do Todo-Poderoso. Então, por um lado, temos a opinião expressa por Rabban Gamliel no 2º capítulo da Ética dos Pais, que diz o seguinte: belo é o estudo da Torá combinado com uma ocupação. Em última instância, todo estudo de Torá que não é acompanhado de um trabalho está destinado a cessar e provocar o pecado. Então, por outro lado, temos a declaração da Rabi Nehorai na última página do Tratado do Kiddushin,
né, que é o Tratado do Talmud, que ele fala assim: deixei de lado todos os professores do mundo e ensinarei somente a Torá a meu filho. Os dois lados do debate culminam no Tratado do Talmud de Berahot, das bênçãos, né, o exemplificado e expresso pelas pessoas de Rabi Ismael e Rabi Shimon Bar Yochai, que falam o seguinte: que está escrito: e colherás o teu grão, teu vinho, o teu azeite. Devarim 11:14, né, que é Deuteronômio. E o que isso ensina? Mas como está escrito: o livro da Torá não cessará de tua boca, e o estudarás dia e noite. E Josué 1:8. Eu teria pensado que a pessoa deve tomar estas palavras literalmente. Eis aqui o versículo para nos ensinar: colherás teu grão, condudas a si também os caminhos do mundo. Estas são as palavras de Rabi Ismael. Rabi Shimon Bar Yochai diz: se uma pessoa ara na estação própria, semeia na estação da semeadura, colhe na época da colheita, debulha na estação apropriada e peneira quando há vento, o que será feito do estudo da Torá? Porém, quando o povo de Israel faz a vontade do Todo-Poderoso, o seu trabalho é feito por outros, como está escrito em Yeshayahu 61:5. E estranhos virão pastorear suas ovelhas. Está em Talmud, Brachot 35a. E como é decidido o assunto? Bem, é difícil chegar a uma declaração conclusiva de nós judeus. Então, a resposta geralmente é: ambos estão certos, ou então, na verdade, ambos estão dizendo a mesma coisa. Então, neste caso, o Talmud conclui: muitos fizeram como Rabi Ismael e conseguiram, outros fizeram como Rabi Shimon e não foram bem-sucedidos. Portanto, o judeu é um cidadão habilitado do planeta Terra. Bem, sim, mas não exatamente. Enquanto a abordagem de Rabi Ismael é considerada a mais bem-sucedida, Rabi Shimon ordena que um local muito mais notável na consciência judaica como um dia especial em nosso calendário, que é o Lag BaOmer, a contagem do Homer, devotado à celebração no 33º dia. Nós temos na contagem do homem o Lag BaOmer, que é devotado à celebração da sua vida, e nossa tradicional veneração dos sábios, dos sábios e dos sadiquim, dos justos, que devotam a vida inteira ao estudo e à prece. E também veja que o Talmud fala sobre muitos que conseguiram com a abordagem de Rabi Ismael e falharam, como Rabi Shimon. Isso implica a existência de uns poucos para quem a atitude de Rabi Shimon não é somente um ideal, como também um rumo de vida pragmático. E assim foi desde o início. Em nossa primeira geração, como um povo, enquanto ainda no deserto, a nação de Israel estava dividida em duas comunidades. As 12 tribos de Israel que receberam as porções da terra se tornaram fazendeiros, mercadores, políticos e soldados. Os integrantes da tribo de Levi, que foram consagrados ao serviço de Deus no templo sagrado, como os levitas e os Kohanim. E os levitas certamente eram em menor número, era uma tribo em 13 e a menor de todas. O recenseamento realizado nas 12 tribos contabilizou 603.550 homens entre idades de 20 e 60. O censo separado dos levitas incluiu até bebês do sexo masculino com um mês de idade e somará apenas 22.300. O que decide e que faz parte de muitos e que faz parte dos poucos?
Se formos pelo modelo levita, israelita, então parece ser uma questão de pedigree. Ou você nasce sendo um jardineiro da terra de Deus, ou nasce para uma vida de espiritualidade. Então, não é assim que diz Maimonides, né? Não é apenas a tribo de Levi, mas qualquer homem que todos os habitantes da terra, cujo espírito faz mover-se, cuja mente lhe permite entender, para colocar-se de lado e ficar de pé perante a Deus, servi-lo, adorá-lo, conhecer a Deus e caminhar retamente com Deus, né? O criou, como Deus, né? Caminhar retamente com Deus, como Deus o criou, e tirou do seu pescoço o jugo de muitos cálculos que o homem busca. Este homem tornou-se santificado, um santo dos santos, e Deus será sua porção e seu legado para sempre. E lhe concederá tudo o que precisa neste mundo, como ele concedeu aos Kohanim, aos descendentes de Arão e aos levitas. Isso está em Mishneh Torah, as leis da Shemitah e dos ciclos de Yovel 13:13. O que ocorre é que, como em quase tudo o mais, Deus nos diz, a escolha é sua. Mas entendendo que para que os levitas tenham o sucesso de se dedicarem somente a Deus, precisamos de uma comunidade que entenda o papel dos levitas. Precisamos de uma comunidade que honre ao seu Cohen, ao seu levita, aos seus sacerdotes, para que eles continuem sendo somente um sadiquim, se preocupe em segurar e corrigir, segurar os erros da comunidade e ali manter a comunidade abençoada. Então, a todos vocês, um Shabbat Shalom. Eu sou o Rabino Yitzhak Cohen. Quem puder me ajudar, eu vou colocar um pix na descrição para que você possa ajudar um levita, um Cohen da Sereia Geral a fazer seu tratamento de câncer. Shalom, shalom.